Olá meus amigos, tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal Animal TV. Há um tempo atrás eu gravei um vídeo falando sobre o cruzamento entre alguns felinos, mais especificamente sobre leões e tigres. Então machos de leões com tigresas, leoas com tigres machos, enfim, surgindo animais híbridos que nós falamos. Um vídeo que deu muito certo, muitas pessoas assistiram, tem mais de 1 milhão de visualizações. E muitas pessoas me perguntaram também se pode existir o cruzamento entre felinos de outras espécies. Então um leão com uma fêmea de leopardo, um macho de onça pintada com um puma. Existe sim. Existem alguns cruzamentos com espécies diferentes de felinos, diferentes do que eu já mostrei com leões e tigres. E eu separei para vocês e vou mostrar esses cruzamentos, esses animais híbridos que nós chamamos, a partir de agora. Vamos ver. Jaguar e leopardo. Desde o século XIX, existem registros oficiais de filhotes de jaguar com leopardos. Claro que isso nunca aconteceria naturalmente, já que esses animais vivem em locais diferentes na natureza. Os jaguares, as onças pintadas, são das Américas e os leopardos da África e da Ásia. Mas em cativeiro, o acasalamento entre esses animais pode ocorrer e gerar filhotes. Isso aconteceu há muitos anos no zoológico da cidade de Chicago, nos Estados Unidos. A união de uma onça pintada macho com um leopardo fêmea gerou um único filhote que foi chamado pelo nome de jaguapardi, a mistura dos nomes de seus pais. Lembrando que as onças pintadas são chamadas em diversos países de jaguar. Mas esse nome jaguapardi é normalmente utilizado nos filhotes nascidos de um macho de onça e uma fêmea de leopardo. Quando acontece o contrário, ou seja, um macho de leopardo e uma fêmea de onça pintada, os filhotes são chamados de leguar. Filhotes de onças pintadas e leopardos também nasceram no zoológico de Barcelona, na Espanha, onde um dos pais era de pelagem preta, resultando em filhotes acinzentados. No passado, alguns desses filhotes foram treinados para apresentações em circos e outros espetáculos. Segundo os seus treinadores, eles são mais mansos que as onças pintadas puras. Em geral, os animais adultos fêmeas são férteis e quando cruzadas com leões, geram filhotes chamados de leões malhados do Congo ou leões malhados congoleses. Segundo uma história contada pelo negociante de animais selvagens chamado Henley, em 1908, ele adquiriu 3 felinos muito diferentes no Congo, país africano. Ele os descreveu como grandes como uma leoa adulta, com cor semelhante à dos leões, porém com manchas parecidas com um guepardo e não com as de um leopardo. Os animais foram exibidos em diversos países e Henley ganhou muito dinheiro com essas apresentações. Posteriormente, pesquisas mostraram que a história verdadeira não era como a contada por Henley. Ele não adquiriu os animais na África. 3 animais híbridos, resultantes da mistura de um leopardo com uma onça pintada, foram criados em Chicago, nos Estados Unidos. Posteriormente, eles foram vendidos para o colecionador de animais da cidade de Londres, no início dos anos 1900. Uma das fêmeas acabou acasalando com um leão e os filhotes gerados foram comprados por Henley, que inventou toda a história de leões congoleses. Jaguar e leão. Os filhotes desse cruzamento recebem o nome de jaglion. Um desses animais, que já morreu há muito tempo, está exposto em um museu na Inglaterra. Esse bicho nasceu do cruzamento de uma onça pintada macho e uma leoa. Olhando para o animal, percebemos que ele tem a cor de um leão e as rosetas, que são as pintas, parecidas com a de uma onça pintada, porém com a tonalidade mais clara. No dia 9 de abril de 2006, 2 jaglions nasceram no Canadá. A fêmea recebeu o nome de Jazara e o macho Tsunami. Eles nasceram após um acasalamento não intencional entre uma onça pintada macho de cor preta, um animal melânico. Aliás, caso você não saiba o que é um animal melânico,
Veja o vídeo que eu fiz sobre onças pintadas, onde eu explico bem isso. Essa onça pintada macho chama-se Diablo. Ele cruzou com uma leoa chamada Lola. Os cuidadores do local deixavam esses bichos separados, mas uma noite um deles quebrou uma das grades do seu recinto e passou para o recinto do outro, e acabaram cruzando. O filhote macho Tsunami tem cor amarronzada, com pintas, mas a fêmea Jazara é um animal melânico devido à cor preta do seu pai. Jaguar e tigre. Filhotes do cruzamento entre esses animais é algo muito raro, já que eles, em geral, não sobrevivem. Segundo relatos, no ano de 2007, no México, um criador reproduziu um tigre siberiano macho com uma fêmea de onça pintada. O único filhote sobrevivente foi o macho, que recebeu o nome de Mickey. Filhotes desses cruzamentos são chamados de tiguar. Leopardos e leões. Os filhotes desse cruzamento são chamados de liparde. Em geral, a cabeça do animal é semelhante à de um leão e o restante do corpo à de um leopardo. No ano de 1982, um filhote desse cruzamento nasceu na cidade de Roma, na Itália, depois de 93 dias de gestação. Leopardos e tigres. Dizem que o cruzamento entre tigres e leopardos acontece na natureza e é algo raro. Isso segundo alguns relatos antigos na Índia, onde caçadores nativos chamam esse animal de dogla. Mas o termo mais usado nos livros é leoger. Eu particularmente não acredito no cruzamento desses animais na natureza. Diversas vezes leopardos e tigres foram cruzados em cativeiro, mas todas as vezes os filhotes não se desenvolveram e as fêmeas acabaram tendo aborto espontâneo. Puma e leopardo. Um puma pardi é o nome dado ao filhote nascido do cruzamento de um puma, chamado aqui no Brasil mais de Sussuarana, com um leopardo. No final da década de 1890, início do século XX, 2 filhotes nasceram em Chicago, nos Estados Unidos. Em 1892, 3 filhotes nasceram no zoológico de Hamburgo, na Alemanha. E no ano de 1898, nasceram filhotes na Grã-Bretanha. Em 1951, também na Alemanha, um puma e um leopardo reproduziram um filhote que foi criado por uma cadela da raça Fox Terrier. Os criadores faziam isso para que o filhote crescesse mais manso e obediente, respeitando a cadela. Ele a via como sua mãe. Puma com jaguar. Um suposto animal híbrido, resultado do cruzamento entre o puma e um jaguar, foi registrado no estado do Mato Grosso, Brasil, nos anos 1950. O bicho foi morto por um caçador. Segundo as descrições, ele tinha manchas marrons com fundo acastanhado e uma faixa escura nas costas. Sussuaranas e onças pintadas vivem na mesma área, mas ocupam nichos diferentes e dificilmente se encontram, quanto mais se acasalar. Não se sabe ao certo se essa história é verdadeira. Puma e leão. Chamado de Lion Pan ou Lion Pan, um apresentador de shows e domador de animais chamado Frank Bostock criou um filhote de Leopan e o apresentava em diversas cidades nos Estados Unidos e Europa. Era um animal bastante manso, inclusive Frank o acariciava e até abria sua boca para mostrar os dentes do animal para o público. Existem também alguns outros cruzamentos entre felinos selvagens. Lince caracal e serval. São animais africanos que têm tamanho aproximado. Os filhotes nascem com pelagem avermelhada e pintas pretas. Lince e puma. Os animais nascem com poucas pintas e com a cauda curta, parecida com a dos linces. Jaguatirica e puma. Os filhotes gerados nesse cruzamento têm o ventre e o peito brancos, pelagem marrom clara avermelhada
e pintas marrons. Olá, meus amigos, tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal Animal... Engolindo mosquito. Muito interessante, né, pessoal? Embora eu não concorde com isso. A mistura, o cruzamento com espécies diferentes é algo bem errado, né? Você cria um animal que não é nada. Ele não é uma nova espécie, não é nada. É uma mistura, um animal híbrido, geralmente. Então isso não acontece geralmente na natureza. Só mesmo em cativeiro, quando os homens cruzam essas espécies diferentes. Mesmo que as espécies vivam na mesma região. Então o leopardo, ele vive na África junto com os guepardos, mas não se cruzam. Leões e leopardos também na África, tigres e leopardos na Índia, suaranas e onças pintadas aqui no Brasil, na América do Sul, eles não vão cruzar, eles não terão filhotes. Existem animais de espécies diferentes que cruzam na natureza? Até existem. Por exemplo, vai ver na cabeça agora, um passarinho chamado soldadinho, que é típico de Mata Atlântica, de Cerrado também. Ele, Antilophia galeata o nome dele, ele cruza às vezes o macho com as fêmeas de Chiroshipha caudata, que é o tangará, principalmente em Mata Atlântica. Então às vezes nascem lá um filhote híbrido, e isso é na natureza, às vezes isso acontece, mas não é algo comum. Entre os felinos isso não acontece, somente em cativeiro realmente.